Queridos amados, mais uma vez, tal como falamos que estaremos dando a segunda continuidade do estudo desta epístola de Tiago, nós agora vamos falar como entender esta carta. Como podemos entender esta carta. Amém? Amigos, irmãos, nós estamos falando aqui sobre provações e tentações. Nós precisamos entender essas coisas. Essas duas coisas são mais básicas nesta epístola. Primeiro, entendemos que nas provações, Deus é que prova o homem, a fé do homem. Deus prova a fé do homem. Nós vamos estar como uma classificação lá quando Abraão provou a fé. Deus provou a fé de Abraão. Levanta o seu único filho, Isaque, para poder dar o sacrifício. Então, Deus queria ver se realmente o Abraão o amasse, tivesse a fé de ouvir e praticar as palavras de Deus. Amém? Então, diferentemente com a tentação, as nossas tentações, quando o homem é tentado, não vem por causa de Deus. Deus não tenta ninguém. Lá Jesus disse, será necessário que um filho pedindo ao pai o peixe e entregará a cobra, pedindo o pão, trará a pedra. Então, isto indica que Deus não tem essas acepções para poder tentar os seus filhos. Deus não pode nos tentar. Só Deus pode aprovar a fé ou aprovar a nossa fé. Se a fé se é uma fé de firmeza, se é uma fé de alicerce, então Deus tem essa capacidade. Assim como Deus aprovou a fé de Abraão, Deus vai aprovar nossa fé. Amém? Então estamos aqui nesta epístola de Tiago. Como entender esta carta? Realmente, irmãos, a carta de Tiago é uma carta simples, de direções claras, recomendações direitas, conforme nós falamos na primeira introdução. Alguns dizem que é como o livro de Provérbios do Novo Testamento, justamente por encontrarmos essas instruções mais simples. Isto, quando nós encontramos essas instruções mais simples. Tiago vai falar sobre nossas obras como cristãos, os cuidados que devemos tomar, orações, provações, nossa língua e outros assuntos que conseguimos relacionar facilmente com o nosso dia a dia. Amém? Então, o pensamento que mais gosto de ter ao ler esta carta é o pensamento do Mateus Henry, que diz: em Cristo não há ramos mortos sem seiva e a fé não é uma graça ociosa. Onde quer que esteja, produz frutos em obras. Amém? Este é um comentário de Mateus Henry, o nosso grande comentarista. Ele afirmou assim que a fé não é uma graça ociosa. Onde quer que esteja, produz fruto. Então, a nossa fé vai nos levar a produzir boas obras quando nós estamos ligados nessa firmeza. Então, a nossa fé vai produzir frutos, bons frutos, boas obras, e viveremos longe do pecado. Sermos generosos e obedientes a Deus. A nossa fé é uma fé viva. É isso que aprenderemos com a carta de Tiago. Uma fé viva. Então, fé viva. Em Hebreus capítulo 11, se nós formos lá aos Hebreus capítulo 11, realmente vai nos ensinar sobre a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Grandes homens que viveram pela fé. Está expressados nos capítulos de 11 aos Hebreus. Ele nos afirma a fé, que diz, ora, a fé é a firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, da maneira que aquilo que se vê não foi feito de que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de qual era justo, tanto Deus testemunho dos seus dons, e por ela
depois de morto ainda fala. Nós entendemos isso, irmãos, que a nossa fé vai nos levar ao fortalecimento, ao crescimento da nossa vida diária. Então, quando você tem fé, você vai produzir muitos frutos, terá muitas obras em Deus. Amém? Então, você é importante para que esteja entendendo claramente esta carta aos Tiagos, conforme nós acabamos de darmos a informação sobre esta carta. Isto é a segunda parte que nós temos. Amém? Querido amado, pedimos que continue nos visitando nesse canal de YouTube. Estaremos ainda mais, tanto mais continuidade. Amanhã estaremos falando sobre o estudo de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. Estaremos falando estudo de 1 Pedro e 2 Pedro, sua introdução, quando a classificação da escrita da carta, quando foi escrito, em que local, autor, a autoria do livro ou da epístola, o lugar, o significado. Então, por isso que nós vamos oferecendo esses detalhes. Que Deus possa lhe abençoar, meu querido amado, juntamente da sua família. Amém? Deus abençoe. Esteja conosco.